Boa noite, boa noite. É uma imagem que eu nunca vou esquecer. Todas as bastante interessante. Nós estamos aqui, né, firmes na nossa posição de fé. Graças a Deus. Obrigada, pessoal do louvor. Obrigada. Obrigada a toda a equipe que está aqui nos ajudando para esse momento. Eu quero orar, Pai. Faça com que a Tua palavra seja um pão quente em nossas vidas. Esse é um momento tão especial da nossa vida. Nós separamos esse momento para Te adorar, para declarar a nossa confiança, para ouvir a Tua palavra, para crescer, para prevalecer. Abençoa-nos esta noite. Entra em cada casa, cada pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando. Nós estamos ligados no Espírito. Nós estamos conectados na nossa fé, no nosso amor. E juntos, Senhor, crendo juntos, nós vamos atravessar esses dias. Obrigado pela Tua presença. Nós podemos sentir. E eu quero que cada pessoa que está lá na sua casa possa também ter essa mesma percepção que eu tenho, o calor da Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que me foi passado para a gente compartilhar, né, hoje de manhã e agora à noite, é esperança em tempos de medo. Nós estamos vivendo uma crise de proporções mundiais, né? Uma crise que, historicamente, né, só aconteceu ao longo da história, em outras épocas, houve, né, outras situações ao longo da história, mas na nossa presente época é uma crise de proporções mundiais, né? Então, é uma crise que está exigindo muito de nós, vai exigir, está exigindo, e por isso eu quero compartilhar essa palavra com você, para você entender, o conhecimento ajuda a atravessar esses momentos. Por isso que eu quero começar falando para você sobre crise. O que é crise? Né? Todo mundo sabe, todo mundo fala, eu estou em crise, já vivi crise, eu estou passando por uma crise. Mas o que é crise de fato? Né? Eu quero dar uma definição, é uma definição bem arrumada, né? Organizada, para você entender bem. O conceito de crise, né? Depois o pessoal vai colocar ali para você ver. O conceito de crise é explicado como toda situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social que exige da pessoa ou do grupo um esforço além para manter o equilíbrio ou a estabilidade emocional. Ou seja, crise, ela é desestabilizadora. O que acontece? A crise, quando ela vem, seja ela de qualquer tamanho, qualquer dimensão, a crise vai gerar uma desestabilização na nossa vida pessoal, na nossa vida social. Então, a definição mais simples e clara de crise é isso. Crise é uma situação, né, decorrente de mudanças que vai gerar um desequilíbrio e que vai exigir, é importante você escutar isso, vai exigir de mim, de você, um esforço maior do que aquele que nós estávamos fazendo enquanto a vida seguia normalmente. Né? Então, é uma ruptura, se a gente puder resumir lá, ó, toda situação de mudança, né, é uma ruptura no equilíbrio psíquico, a perda ou mudança dos elementos estabilizadores. Então, a principal definição de crise é: toda crise vai te desestabilizar, vai te desorganizar. Então, é o que está acontecendo nesses dias. Nós estamos vivendo uma crise. Né? Então, a palavra crise também é traduzida do latim como vento. Interessante demais, né? Esse assunto é riquíssimo, tem diversas definições. Eu peguei as mais claras, assim, né? Crise no latim tem a mesma origem da palavra vento.
né? Ou seja, indica um estágio de alternância, olha isso, que coisa interessante, no qual, uma vez transcorrido, ele se torna diferente do que costumava ser. Quando a crise vem, sabe o que vai acontecer? Nada mais vai ser como antes. Todo mundo está dizendo assim, o mundo nunca mais vai ser como antes. Então, toda crise, seja pessoal, né, seja essa crise social que nós estamos vivendo, o vento, quando o vento sopra, né, tira tudo do lugar. Ou seja, quando nós saímos lá na frente, as coisas se tornarão diferentes. Isso é uma característica da crise. A crise desorganiza aquilo que estava arrumadinho na nossa vida. Então, você não vai poder viver hoje, né, e as próximas semanas e meses da maneira que você vivia antes. Vai exigir de mim, de você, um esforço suplementar. Você vai ter que ir atrás daqueles recursos. Agora, a boa notícia é que esses recursos já estão dentro de você. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 7, verso 24, traz uma palavra muito interessante. Ele fala assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Escuta algo. Tudo que você viveu nos últimos anos da sua vida, nos últimos meses da sua vida, toda palavra que você escutou, todo louvor que você cantou, tudo que você aprendeu vai ser usado agora. Porque enquanto a vida segue tranquila, muitas vezes nós não temos que utilizar aqueles recursos que nós aprendemos ao longo da vida. Então eu quero encorajar você numa coisa, as palavras que você ouviu na igreja, na célula, né, os livros que você leu, as experiências que você teve com Deus, são as experiências que deram uma estabilidade para você. Então, querido, o vento soprou, o vento está soprando, mas a sua casa não vai cair, porque ela está fundamentada na rocha, ou seja, fundamentada em experiências que você acumulou ao longo desse tempo. Quero chamar a sua atenção para isso. A crise exige que você pratique aquilo que você aprendeu. Então, não tem mais tempo de ser apenas uma mera, né, que coisa interessante, ouvi uma palavra bonita, nossa, ouvi um louvor maravilhoso, participei de uma célula, de um culto excepcional. O que isso traz para você na prática agora? Agora é a hora. Agora é a hora de tudo aquilo que você ouviu, aprendeu, você vai colocar em prática. Jesus falou assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é essa pessoa que tem a sua casa sobre a rocha. Então, o nosso grande desafio nesses dias, diante de tamanha crise, é tirar de dentro de nós recursos, experiências, palavras. Quantas coisas você ouviu? Eu fiquei pensando, o ano passado nós falamos tanto sobre fé, nós pregamos sobre fé insistentemente, falamos no culto, falamos no discipulado, lemos o livro do Bispo Rodovalho sobre fé. Interessante demais. Para quê? Como se fosse um treinamento para esse momento. Porque agora, querido, não dá para ser um cristão apenas nominal. Agora é a hora de você ser cristão de verdade. Agora é a hora em que aquilo que você aprendeu vai ser colocado em prática. A fé vai operar na sua vida. A presença de Deus, o amor de Deus vai se manifestar na sua vida, porque nós não temos saída. Nós precisamos que isso se torne real na nossa vida. Amém? Amém, gente? Amém? Amém. Obrigada. Obrigada, meu amor. O Francisco está aqui. Agora tem uma coisa interessante. Todo mundo esses dias está falando sobre os chineses, né? A palavra crise para os chineses tem um significado muito interessante. Nossos queridos chineses, Deus os abençoe, Deus os livre de todo mal, né? E que o amor de Deus alcance aquela nação. Você sabia que uma das maiores igrejas do mundo está na China? A igreja subterrânea. Nós temos milhares de irmãos lá na China. Glória a Deus. Agora, olha que interessante a contribuição deles. A palavra crise em chinês tem 2 símbolos. Uma palavra com 2 significados. Sabe o quê? Perigo ou oportunidade. Interessante demais. A palavra crise
para os chineses, tem esses dois significados: crise ou oportunidade, ou perigo ou oportunidade. Então, é interessante demais, porque uma crise, qualquer crise, pode ser maléfica na sua vida. Qualquer crise, da menor para maior, pode ser algo que vai te levar por um caminho de depressão, de desânimo, de desistência. Ou a crise vai se tornar uma grande oportunidade na sua vida. E é essa palavra que eu quero te dar essa noite. Essa crise que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade de termos experiências que nós nunca teríamos se não fosse por ela. E é isso que a crise faz. Ela exige de mim, exige de você novos posicionamentos. E interessante também, toda crise conduz necessariamente ao aumento da vulnerabilidade. Nós ficamos mais sensíveis, mais vulneráveis, né? Por causa da situação desestabilizadora que nós estamos vivendo. E a crise, né, segundo os estudiosos, pode evoluir para um nível de estresse que vai ser extremamente danoso para a sua vida. Então, essa é uma palavra para trazer esclarecimento, trazer conhecimento. O conhecimento ajuda para que você não seja engolido por essa crise. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa crise é uma grande oportunidade para você. Essa crise é uma grande oportunidade para mim. Essa crise é uma grande oportunidade para o mundo. Nós temos que repensar o que nós estamos fazendo com o mundo. Nós temos que repensar o que estamos fazendo com a natureza, né? Então, é um momento importantíssimo para todo mundo. E eu quero que você pessoalmente encare isso, né? Faça essa noite a decisão. Essa crise não será um perigo na minha vida. Pelo contrário, essa crise vai ser uma grande oportunidade para o meu crescimento, para o meu aprendizado e para coisas que eu jamais experimentaria se não estivesse passando por ela. Então, a crise exige essa readaptação, essa mudança. Por que as pessoas ficam assustadas? Por que as pessoas ficam, né, muita gente fica sentindo angústia, medo, insegurança? Porque é normal. O vento soprou e tirou do lugar aquela vidinha nossa, né? Fiquei pensando, meu Deus. Às vezes eu pensava assim, ai, que vontade de ficar em casa. Agora eu penso assim, ai, que vontade de trabalhar, né? Olha que coisa interessante. Né? Você pensava assim, ai, eu saio correndo e agenda, e vai para lá e vai para cá, e sai de carro e faz isso, faz aquilo, e de repente você tem que se reorganizar, porque você tem muito tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Querida, a oportunidade está aí. Sabe aqueles livros que está em cima da sua cabeceira que você nunca leu? Sabe aquele curso de inglês que você começou e nunca terminou? Sabe aquele curso que você gostaria de fazer, mas você dizia assim, não tenho tempo. Nós não podemos mais dar essa desculpa nesses dias, né? Tempo é que nós mais temos. A decisão é o que eu vou fazer com esse tempo. Então, dentro desse raciocínio, né, da crise como um perigo, uma oportunidade, um dos principais perigos da crise é sermos dominados pelo medo. Né? Porque dos maiores perigos, né, ou se não o maior perigo, é o medo. Por quê? Porque o medo vem diante de uma situação sobre a qual eu não tenho controle, uma situação nova. E a palavra medo, o que é medo? Né? Por isso que eu falei, eu quero ser bem didática, bem professoral, que eu estou ensinando você. Essa é uma palavra de mestre, né, de ensino. O que é medo? Tem várias definições do medo. Mas uma das definições é medo, é um temor, uma apreensão, uma sensação de insegurança. Então, você precisa saber definir as coisas. Às vezes você sabe sentir e não sabe definir. O que é medo? O medo é uma sensação de temor, de apreensão, uma sensação de insegurança. Agora, olha que coisa interessante. O medo é uma emoção de sobrevivência quando nos deparamos com uma ameaça real. Esse ensino é muito importante. Você vai aprender hoje a diferença entre emoção e sentimento. A emoção do medo, ela vem, quer você queira, quer você não queira. Todo ser humano sente medo.
Todo ser humano vai sentir medo, porque o medo é uma emoção, é uma reação fisiológica do nosso cérebro diante de uma situação de ameaça. Né? É uma emoção de sobrevivência. E essa emoção não pode... A questão agora é o seguinte, é que essa emoção que vem como uma reação diante de uma situação difícil, como a que nós estamos vivendo, não pode se transformar num sentimento de medo. A emoção do medo é uma coisa, o sentimento do medo é outra. É isso que você precisa entender. As emoções são reações naturais, fisiológicas, e duram apenas alguns minutos. Quando você recebe uma notícia ruim, você recebe uma notícia que te causa um impacto, o seu corpo se prepara para a batalha. Isso é o medo. Né? Agora, o medo é natural e ele deve durar apenas um tempo na sua vida. O grande perigo das crises é o medo se tornar parte da nossa vida. Para que serve o medo? Está lá, ó, um cachorro correndo atrás do carteiro, e o carteiro falando assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está com medo. E o medo faz o quê? Vai jogar uma descarga de adrenalina no corpo dele e ele vai correr mais do que o cachorro. É para isso que o medo serve. Esse é o verdadeiro motivo do medo. O medo vem para te alertar, para te preparar para a guerra, para a batalha, te colocar em alerta. Né? Depois que você consegue fugir do cachorro, né? O que precisa acontecer? Você precisa voltar a um lugar de paz e de descanso interno. O problema do medo é que se ele não for enfrentado, se nós não olharmos para ele, entendendo o que está acontecendo, você pode ficar dominado pelo sentimento do medo. Sentimento é diferente da emoção. Sentimento entra quando eu raciocínio, eu penso sobre as coisas. Né? Então, se eu sinto medo e começo a pensar, ai, meu Deus, vai faltar comida. Ai, meu Deus, vai morrer. Ai, meu Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está alimentando o medo. Então, deixa eu te dar uma palavra essa noite. A mesma energia, o mesmo tempo que você vai gastar para ficar com medo, gasta para ter fé. Você vai gastar a mesma energia, né? Você vai ficar pensando, comece a pensar. Deixa eu te falar essa noite, eu quero te dar, torne-se um profeta da sua vida. Amanhã de manhã, quando você acordar, vai ser a primeira coisa que você vai fazer é levantar, orar, vai lá na sua despensa e declara, não vai faltar alimento nessa casa, não vai faltar nada, não vai faltar recursos, porque senão o medo vai tomar conta de você. Então, nós corremos o risco, né? Do medo se tornar aquilo que a palavra grega, né? Interessante demais, outra definição para medo. A palavra grega para medo significado é um pássaro assustado que perde o rumo. Uma pessoa dominada pelo medo, esse medo que paralisa, é um pássaro assustado que perde o rumo. Querido, você não vai perder o rumo da sua vida. Todos aqueles projetos que você tinha antes da crise, continue trabalhando nele, continue orando por ele. Pega seu livro dos sonhos, ora por ele. Sabe por quê? Porque a crise vai passar e nós vamos retomar a nossa vida. Agora, se o medo entrar, vai acontecer isso que o significado da palavra medo, nós vamos perder o rumo. Nós vamos perder tempo e vamos perder energia. Então, essa ideia é extremamente importante. Todos os neurocientistas hoje que estudam sobre a conexão mente-corpo estão dizendo, todo mundo lá fora, eu estou entrando em vários sites lá fora, dos psiquiatras, dos médicos, eles estão dizendo o seguinte, cuide do povo para que o medo não domine. Né? A doutora Caroline Leaf, que esteve no Brasil, é uma psiquiatra, neurocientista cristã, psiquiatra, neurocientista médica, ela diz o seguinte, nosso corpo não foi preparado para o medo. Nós não temos condição de ficar guardando medo dentro de nós, porque nós fomos
preparados para o amor, para um ambiente de amor. Querido, então, essa é a hora do amor de Deus realmente se manifestar na sua vida. Nós vamos tirar agora essa coisa, né, do, nossa, Deus é amor, Deus me ama, daquele lugar assim, meio etéreo, agora é realidade. O quanto o amor de Deus vai impactar a sua vida nesse momento. E a Bíblia diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, a escolha que você precisa fazer nesses dias é, eu vou viver no ambiente de amor e não no ambiente do medo. E 2 Timóteo 1,7 fala assim, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Nós temos que fazer uma escolha. Eu coloquei aqui a escolha necessária. Olha aqui, a Bíblia diz assim, Deus não nos deu um espírito de medo. Essa palavra espírito aqui, não é espírito no sentido de algo espiritual lá em cima. Espírito é um estado de humor. Né? Você fala assim, hoje eu estou, no meu espírito, eu estou com o espírito, né, para baixo. Nós usamos essa expressão. Então, o sentido aqui, Deus não nos deu um estado de medo. Mas sabe de quê, querido, querida? De poder, de amor e de uma mente sã. Então, nós podemos escolher, e você vai fazer isso todo dia. Todo dia você vai escolher permanecer na fé, no amor e na confiança em Deus. É uma escolha, você não pode deixar suas emoções dominarem você. A Bíblia diz assim, Deus nos deu o quê? Poder, amor e uma mente sã. Isso significa que nós precisamos fazer essa escolha, ter uma mente estável, né? Nós fomos programados para viver em confiança, em amor e não com medo. O medo vem, não tem como, né? Eu consegui identificar esses dias, eu demorei um pouco, eu quero que você tenha muita paciência com as pessoas que, às vezes você fala assim, fulano ainda não caiu a ficha, é verdade. Demora muito para a gente se dar conta da gravidade da crise. Eu estou acostumada a trabalhar com isso, às vezes quando uma pessoa perde um ente querido ou passa por uma situação difícil, às vezes ela demora a se dar conta, porque é difícil demais. Né? Eu estou conversando com algumas pessoas e falam assim, nossa, eu ainda estou meio perdida, eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Nós ainda precisamos assimilar o que está acontecendo. E eu me dei conta do tamanho da crise, né, esses dias, e o medo veio, e eu fiquei com medo. Falei, e agora? Né? Não, então veio aquela sensação ruim. Eu quero que você tenha bastante percepção esses dias da sua vida. O que você está sentindo? Quando o medo vier, você precisa saber. Você vai sentir mal, vai sentir um desconforto, você precisa reagir. Você precisa escolher. Eu não vou deixar o medo me dominar. Amém? O que eu posso fazer, então, diante dessa constatação? Eu posso escolher. Olha que coisa interessante. Você precisa compreender que a capacidade de pensar, escolher e usar a sua mente corretamente é frequentemente o passo mais difícil para começar, mas depois vai se tornar mais fácil, mas ele é muito poderoso. Nós estamos acostumados a nos deixar levar pelas emoções. Nós estamos acostumados a achar que não tem nada que eu possa fazer, eu tenho que sentir medo. Não, o medo vai vir e você vai dizer, ok, já entendi, mas eu não vou permanecer com medo. Né? Então, a forma como reagimos aos acontecimentos e circunstâncias da vida pode ter um enorme impacto na nossa saúde mental e física. Então, a maneira que você vai reagir nesses dias, querido, a crise está aí, ela é real, ela existe, ela vai ter que ser enfrentada, mas o que nós estamos tentando fazer é te fortalecer, te encorajar, te trazer conhecimento para que você passe por essa crise da melhor maneira possível, para que a sua saúde mental e a sua saúde física não seja prejudicada. Os médicos, os neurocientistas já constataram, existe uma correlação muito estreita entre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o nosso corpo. Então, cuidado, esses dias você precisa estar bem fisicamente. Você não pode se dar o luxo de deixar o medo tomar conta da sua vida. E quando ele vier, porque ele vem,
você vai se levantar, vai orar, vai reagir até o medo ir embora, até a paz voltar no seu coração. Porque nós não podemos controlar os eventos e as circunstâncias da vida. Quem imaginou, né, que as grandes potências, os grandes países iam se dobrar por causa de um bichinho que a gente nem consegue enxergar? É muito incrível isso, né? Nós não temos controle sobre isso, mas podemos controlar nossas reações. Essa é a palavra para você. Nós podemos controlar nossas reações e podemos escolher a maneira que nós vamos viver esses dias. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou viver adorando, cantando, profetizando, pegando meu livro dos sonhos, né? E crendo que Deus é maior, que Deus reina e governa sobre a minha vida. Agora, uma coisa interessante. A Bíblia fala, segundo os estudiosos, eu nunca contei, né? São 366 versículos nos ensinando a não temer. Muita gente já falou sobre isso, eu mesmo já tinha escutado, né? 366 versículos, aí todo mundo fala um por dia, até para o ano bissexto. Ou seja, agora olha que coisa interessante. Se a Bíblia diz para você não temer, a pergunta é, isso cabe a quem? A Deus ou a você? Quem que tem que tomar conta do medo? Interessante isso, né? E eu quero que você fique confortável, porque todos os homens da Bíblia tiveram medo. Se você olhar com carinho, depois você tem tempo, você pode fazer isso. Deus falou, não temas, Moisés. Não temas, Abraão. Não temas, Josué. Não temas, Gideão. Não temas, Jacó. E essa noite está dizendo, não temas, Ana. Coloca teu nome aí, não temas. Se a Bíblia está dizendo, não temas, porque eu posso não temer. Que coisa fantástica, maravilhosa. 366 vezes, ou seja, quando a Bíblia fala demais sobre um assunto, é bom prestar atenção. O medo não pode tomar conta da nossa vida nesses dias, né? Então, quando você olhar para isso, você vai pensar, nós estamos todos juntos. Somos seres humanos, né? Mas a mensagem é, não temas, não temas. O medo vem, lembra? O medo emocional vai vir e a nossa decisão, a nossa posição é, não vamos viver com medo. Agora, quero ler com você 1 Coríntios 13, que é fantástico também. Essa palavra diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Eu quero ler esse versículo numa Bíblia, uma Bíblia americana, chamada Bíblia Ampliada, que ela diz assim, mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam, até a consumação de tudo, confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses três é o amor. Vou ler de novo, é muito bonito. Fala assim, mas por enquanto, até chegar o fim da crise, tá? Até chegar à perfeição, temos três coisas que vão nos guiar até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. Que coisa tremenda, né? Então, tem três coisas que vão te guiar nesses dias, meu querido, minha querida. A fé, a esperança e o amor. A fé, como nós falamos muito na igreja, a fé é a maneira que nós acessamos as promessas de Deus. É a fé que vai trazer a existência que você precisa. Querido, usa a fé. Agora, como eu falei, agora é a hora daquilo que nós acreditamos se tornar concreto. Levanta-se em fé e ore e creia, use a sua fé. Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, é hora, não se abata pelo medo. Realmente, se você ficar assistindo televisão, ouvindo rádio e vendo WhatsApp, você só vai receber notícia ruim. Mas tudo bem, pode ver as notícias, mas leia a palavra,
creia na palavra, busque, como o Francisco falou, busque uma palavra quente esses dias, porque nós precisamos dessas 3 coisas para vivenciar esses dias. Nós precisamos de fé, a fé que traz existência, o que não existe. A Bíblia fala isso, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé traz existência, o que é invisível para o visível. Né? O amor de Deus, né? Deus é amor, com definição, não é Deus tem amor, Deus é amor. Então, nesses dias, são momentos de você experimentar esse amor, de você entrar no seu quarto, de você ajoelhar, de você ter experiência, de você sentir, deixa esse amor entrar no seu coração. E fala também sobre esperança. É interessante, esperança é diferente de fé, é diferente de amor. Esperança é uma força vital que nos impulsiona. A fé tem muito a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa confiança em Deus, na palavra dEle. Mas a esperança é algo da alma. A esperança é algo nosso. É algo que nós precisamos dar, que é uma força vital que nos impulsiona, que nos anima a levantar pela manhã, que nos dá entusiasmo. É a capacidade de olhar para o futuro no meio de situações difíceis e contrárias. Por isso que a Bíblia diz, fé, esperança e amor. Nós vamos viver esses dias com fé, com esperança e com amor. Né? Elas andam juntos. No hebraico, a palavra esperança significa olhar em uma direção com expectativa. Esperança significa permanecer confiante e aguardar pacientemente. Tudo que nós precisamos esses dias. Fé, esperança e amor. Então, a esperança é importante. Né? No grego, a palavra esperança se refere a permanecer confiante em uma promessa. Por isso que eu te disse, você tem promessas de Deus. Eu tenho promessas. Então, nós vamos esperar, né, no meio desse caos todo, que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. E os médicos dizem que as pessoas que têm a melhor saúde são pessoas que têm esperança. Né? Então, vamos viver esses dias também deixando que a esperança crescer dentro de nós. E eu quero te falar algo. Como é que a confiança, como é que a esperança cresce? Em primeiro lugar, a confiança cresce pela nossa confiança em Deus. Olha que coisa bonita. Romanos 15:13 fala assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Querido, ore por isso. Quero viver com esperança. Quero acordar de manhã com esperança. E pela confiança em Deus. E a Bíblia também traz um texto em Romanos capítulo 5 que é sensacional. Ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso. Está preparado? Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. Então, a esperança cresce, não é quando você foge. A esperança cresce quando você persevera, quando você fica firme, quando você enfrenta os problemas. Aqui está falando claramente, né? Nos gloriamos das tribulações, ou seja, não vou fazer de conta que não existe, não vou fugir, né? Vou enfrentá-las, vou crescer, vou perseverar. Nós estamos aqui firmes, eu e o bispo estamos aqui à frente dessa igreja, firmes, perseverando, mantendo o cajado firme, guiando vocês por esta crise, amém? Perseverando, porque nós temos certeza de que Deus vai nos dar um livramento lá na frente. E o verso 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que coisa tremenda, né? Então, 3 coisas que vão te guiar nesses dias. Fé, esperança e amor. Isso precisa se tornar real na sua vida, prático. Né? Como eu já falei,
Tenha paciência com algumas pessoas que eu tenho ouvido alguém falar assim, mas fulano não tem bom senso, ele ainda não entendeu o que está acontecendo. Às vezes demora um pouco, né? Às vezes a gente tem dificuldade de enfrentar o tamanho da crise, o tamanho da realidade. Então, aos poucos, com amor, nós vamos conduzindo as pessoas para a realidade, né? Saúde mental tem a ver com realidade, com não fugir da verdade, mas ter saídas, ter condições, né, de atravessar. Agora, quero ler com vocês, para terminar, Josué capítulo 3, versos 3 e 4. Eu escrevi um livro em cima desse versículo, chamado Como Superar Crises. E esse versículo diz assim: e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão por que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá antes. Querido, o que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia é muito moderna, né? Nós nunca passamos por isso antes. Então, o que nós vamos fazer? Seguir a arca. Nós vamos seguir a direção de Deus, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está em oração. Eu creio, nós cremos que soluções vão aparecer, remédios vão surgir, a vacina vai aparecer, né? Com certeza. Mas, olha que interessante, a crise significa isso. Você nunca passou por isso antes. E quando você chegar lá, depois dessa crise, você nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Então, vamos caminhar juntos. Eu quero que você saiba que você não está sozinho, nós estamos orando intensamente, né? Temos um relógio de oração na igreja, estamos juntos orando intensamente por cada um, né? Orando pelos pastores, pelos diáconos, pelos líderes, pelos membros, crianças, jovens, por todos vocês, né? Então, Eu pedi para você pegar a sua caneta, ter um lápis, um papel aí, uma caneta, que eu quero te dar, quem quiser, né, fica muito à vontade, quero te dar uma tarefa, que é bem interessante, que é o seguinte: você pega a sua folha agora, ou faz isso depois, se você quiser, e você vai desenhar uma imagem do seu medo. Como é que é o seu medo? Ah, eu não sinto medo. Ah, sente sim. Todo mundo sente medo. Abraão sentiu, Isaac, Jacó, todo mundo sentiu, né? Uma imagem. Interessante, eu estava me preparando ontem para pregar e eu fiz esse exercício comigo. E o objeto que apareceu, a imagem que me veio do meu medo foi um livro. Uma capa preta escrito medo. Né? Como eu gosto muito de livro, nada estranho, né? Mas qual imagem? Crie uma imagem. Você pode fechar seus olhos e pensar, como é que eu ia desenhar esse medo? Uma criança faria isso brincando, né? Depois que você conseguir desenhar uma imagem, como é que seria esse medo? Eu quero te dar uma sugestão. Nesse mesmo papel, escreva algumas frases, mais ou menos assim: medo, muito obrigado por me alertar, por me preparar para a luta. Mas a partir de agora, eu escolho o amor e a confiança. Eu escolho viver em paz. Vou repetir. Escreve, depois que você desenhar, escreve para ele: medo, muito obrigado por me alertar, por me preparar para a luta. Mas a partir de agora, eu escolho o amor e a confiança. Eu escolho viver em paz. Você pode fazer isso muitas vezes, toda vez que o medo aparecer. E depois que você escrever, você pode pegar esse papel, você pode amassar, e você pode orar, você pode rasgar, porque eu quero que você tire o medo de dentro de você. Essa é uma dinâmica muito interessante, por quê? Porque às vezes a coisa fica dentro da gente, fica mais difícil de manejar. Mas quando você coloca para fora, você escreve, você desenha, o medo está aqui e você tem mais poder e autoridade sobre ele. Então,
Então, querido, querida, muito obrigado pela sua atenção. Nós estamos juntos, orando. E que Deus te abençoe. Vamos ter mais momentos juntos durante a semana. Conte conosco. E também eu quero que você tenha sensibilidade. Cuide daqueles que estão próximos de você. Cuide, pergunte se a pessoa precisa de alguma coisa. Nós vamos, como igreja, continuar com aquele mesmo espírito que nós temos, né? De cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros e de acolher os outros na sua necessidade. Muito obrigado. Deus te abençoe. Bispo Francisco. Amém. Que coisa boa. Que coisa boa saber que a palavra de Deus tem resposta para esse momento. Que coisa boa saber que a palavra de Deus tem um pão quente sobre as brasas para a sua vida. Deixa eu te dar uma notícia. Essa semana toda, segunda-feira, eu estarei às 20 horas com você no Facebook, Instagram. Na terça-feira será culto Semeando Milagres, nós estamos fazendo a campanha Águas de Naamã. Prepara o seu pedido, prepara o seu balde com água, prepara o seu momento de fé. Nós vamos estar trabalhando, e eu gostaria que você estivesse trabalhando com a sua família, juntos, pedidos juntos da sua família, onde nós vamos estar mergulhando aqui nas águas e crendo. Você pode mandar o seu pedido, nós vamos estar imprimindo o seu pedido e mergulhando sobre as águas também. Na terça-feira, às 20 horas. Quarta-feira nós temos as mulheres, quinta-feira nós temos os homens, sexta-feira nós temos mais algum convidado e sábado, Arena Recreio. Uma coisa importante é que no domingo nós vamos ter duas palavras diferentes, dois momentos diferentes, pela manhã e pela tarde, momentos diferentes. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer muito a Platypus, Cleiton, Elke, Mateus e Lucas, pelo carinho que eles estão tendo de estar gravando a gente. O pessoal nosso da nosso som e vídeo, que é o Hugo e Companhia Limitada, eu agradeço. O pastor Rafael, que está arquitetando, projetando todo esse momento. Eu agradeço o carinho de vocês, o desejo de vocês estarem aqui, lutando com a gente, para que o nosso pessoal seja mais abençoado possível. E agradecer os nossos músicos que estão aqui, né? Bastante alegria preservando esse momento. Esse momento é sobrenatural. Amanhã estarei com vocês. Amanhã estarei com vocês. Amanhã estarei com vocês, 20 horas. Tem pão quente na brasa para a sua vida. Tem pão quente na brasa. E amanhã de manhã o anjo vai te acordar e falar: levanta e come. Levanta e come. Você se levanta. O medo não vai nos vencer em hipótese alguma. Não temas, não temas. Achei muito legal o pessoal botando no Facebook: não temos fulano, não temos Marcelo, não temos Manalu, não temos Fernando. O Fernando acabou de botar assim: eu fiz um desenho, meu desenho foi uma caveira de medo. Mas quando eu me lembrei de Ezequiel, que profetizou para o Vale dos Ossos Secos, eles se tornaram um grande exército, o meu medo foi embora. Deus te abençoe, Fernando. Eu já estou recebendo vídeos dos nossos casais, das nossas famílias. Nós depois vamos postar todos juntos, fazer um grande trabalho. Vamos colocar no Face, porque é importante ver nossas famílias assistindo o culto, participando, cheias de fé. Nós somos família e ninguém vai destruir isso. Ninguém vai nos separar de forma alguma. Nós vamos sair mais fortalecidos depois disso, em nome de Jesus. Posso orar com você? Posso orar com você? Fica de pé. Fica de pé onde você está. Eu vou dar uma bênção para a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Você está coberto pelo sangue de Jesus. Nada vai te tocar. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Nós oramos por vocês.
E agora, essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Creia nisso. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe sua semana. Deus te abençoe sua família. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe que você guarde e te proteja. Que nenhuma praga, Salmo 91, nunca nenhuma praga vai atingir a tua tenda, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Te aguardo amanhã, 20 horas. Deus te abençoe.